nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Olá pessoal, tudo bem? Você usa algum gerenciador de senha? Se sim, você sabe se os seus dados estão seguros com ele? Bom, meu nome é Renato Buiu, da Veolink. Esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações das várias notícias aí que o pessoal do CT Hub produz. Bom, tem um caso muito interessante que aconteceu agora em relação a um gerenciador de senhas. Então, o tema senha, ele sempre aparece, né, no mundo da cibersegurança, porque infelizmente hoje a gente ainda não consegue escapar disso. Ainda não existe uma autenticação universal na internet, nas aplicações, que seja fácil de usar, que seja segura e que permeie todo esse ecossistema de aplicações que a gente tem. Então ainda tem casos, apesar de ter iniciativas como os autenticadores, né, o Google Authenticator da Microsoft também, então existem essas iniciativas, mas ainda no final das contas, em algum canto, em alguma situação, você ainda esbarra na necessidade de usar senha. E aí tem aquelas dicas de senhas seguras que a gente já conversou aqui. Mas existem os gerenciadores de senha, então a ideia é você ter um software, um programa, que ele guarda as senhas para você, ele até gera a senha para você dentro de regras muito seguras, então ele coloca lá 16 caracteres, com combinação de maiúscula, minúscula, algarismo e sinais de pontuação. Tem vários que fazem isso, e aí você não quer ficar sabendo a senha de determinado site. Ele guarda para você dentro dele, e aí quando você precisa, você tem que colocar uma senha mestre, ou então se autenticar de alguma outra forma, com biometria, com uma chave USB, alguma coisa desse tipo. Existem vários desses, e aí tem um que ele é bastante famoso, que se chama LastPass, já tem aí algumas décadas, eu diria, de mercado, e infelizmente ele já teve, como vários outros, já teve alguma falha de segurança que o afetou. E aconteceu alguma coisa recentemente, bem interessante, que eu vou falar daqui a pouco, que foi uma falha de segurança de agosto, acabou repercutindo e teve uma notificação no blog da equipe do LastPass, que é bom prestar atenção quem é o usuário dele, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês essa notícia, como sempre eu deixo os links, né, na descrição do vídeo. Então, aqui está o blog do LastPass, e aí ele está falando de um incidente de segurança recente. É interessante perceber as sutilezas no modo como eles descrevem o problema da segurança, né? Então, teve uma notificação atualizada agora em novembro de 2022, acabou de ser, né, atualizado, e aí ele menciona para todos os nossos clientes, no sentido de deixar a transparência, né, nosso compromisso com a transparência, nós vamos dizer que teve um incidente de segurança e o nosso time está investigando atualmente. Ele está dizendo que esse incidente de segurança aconteceu em servidores, atividade não usual, né, nos servidores de armazenamento em nuvem, pelo que eu fiquei sabendo, isso aqui é a Amazon, eles usam a nuvem da Amazon, e aí eles têm armazenamento que é compartilhado tanto para o LastPass, tanto para guardar as informações de senhas dos clientes deles, né, quanto a empresa GoTo, que é um sistema de acesso remoto, né. E aí eles já utilizaram a equipe Mandiant, que é a equipe de segurança, uma empresa de cibersegurança, uma das principais do mercado, né, e também já envolveram as forças legais dos Estados Unidos, o FBI provavelmente. Então já começaram a fazer essa movimentação, disseram por enquanto que não existe nenhum comprometimento das informações dos seus clientes, então os dados sigilosos eles estão mantidos, eles não têm, inclusive, pela própria arquitetura do LastPass, eles não têm como acessar a informação dos seus clientes, a senha mestre evita que isso aconteça, né, os dados ficam criptografados, mas aí tem um ponto, eles não falam qual que é o problema. Então, eles estão dizendo assim, a gente ainda está trabalhando para entender o escopo, o nível, né, do incidente, identificar que informação específica foi acessada. Eles ainda não divulgaram essa informação, eles já sabem que tem um acesso indevido,
e que não foi comprometido os dados dos clientes deles, mas eles já dizem que alguma informação foi acessada e não deveria ter sido. Qual ainda não estão divulgando, né? E aí, isso aqui é informação do diretor, né? Da diretora, aliás, do LastPass, mas o interessante é o seguinte, olhando essa postagem no blog, isso não é algo exatamente novo. Na verdade, 2 meses antes, em setembro, teve uma mensagem relacionada a um post mais antigo ainda de agosto, dizendo que aquele post de agosto que dizia que somente o ambiente de desenvolvimento da SPS tinha sido afetado, na verdade eles perceberam que houve uma intrusão no ambiente de produção. Então, alguma informação técnica, algum código-fonte lá em agosto que tinha sido vazado por um acesso indevido de um terceiro no ambiente de desenvolvimento do software do LastPass, na verdade, em setembro já se descobriu, já ficou divulgado que tinha sido acessado também um ambiente de produção. E aí agora, novembro, final de novembro, praticamente dezembro, vem essa notícia de que foi detectado também mais comprometimento em servidores de armazenamento agora, tanto do LastPass quanto do GoTo. Então, o que que acontece? Dá uma impressão aqui, lógico, tá certo que a empresa aí está fazendo alguma divulgação, está deixando claro, até porque tem uma legislação muito incisiva que eles têm que fazer isso, que houve um comprometimento de segurança. Mas dá a impressão que está acontecendo, a detecção está sendo a conta-gotas. Em agosto foi detectado vazamento de código-fonte e de um acesso indevido. Em setembro, não foi só em ambiente de desenvolvimento, foi também em ambiente de produção. E agora em novembro, mas também afetou o armazenamento de informações. Então, é algo que, assim, eu não estou falando mal da LastPass, os produtos deles têm o compromisso com segurança deles, né? Mas, do ponto de vista de um usuário, e para deixar claro, eu não sou usuário do LastPass, eu ficaria meio com o pé atrás. Por que que eles não estão falando claramente o que aconteceu? Se teve algum dado meu que foi vazado, você tem o direito de saber que dado que foi esse, né? Então, é lógico, quando esse tipo de coisa acontece, quem é interessado pela área de segurança, cibersegurança, logo fica sabendo, e aí começa aquela discussão, inclusive em relação a alternativas. Então, eu vou falar de algumas alternativas aqui, não estou fazendo propaganda de nenhuma delas, né? Mas é interessante que quem usa esse tipo de software, esse tipo de solução, saiba conscientemente, de forma bastante informada, né? Qual as alternativas que tem no mercado. Então, eu acho que a mais famosa aqui tem versões gratuita e comercial, é Bitwarden. Todas elas também, só para deixar claro, tem ameaça de segurança, tem vazamento de informações, já tiveram algum problema, mas eu acho que a diferença é a postura, é como que elas trabalham isso, né? Então, a Bitwarden é muito famosa, tem versão pessoal e versão comercial, aí tem os valores aqui de precificação, etc. Também um gerenciamento de senhas. O que eu acho que é interessante neles é que eles têm, claramente, eles fazem auditorias, né? Contrata uma firma independente para fazer auditoria da segurança deles, e aí publica os relatórios de auditoria das falhas de segurança encontradas. Então é interessante, o relatório deles é também interessante de ser lido para quem interessa por cibersegurança. Por exemplo, esse aqui que é a versão de 2021, né? Ainda não existe, lógico, a versão 2022 porque o ano não acabou, mas ele fala claramente cada problema que a auditoria encontrou. Então, por exemplo, o nível de TLS, o protocolo de segurança que os sites utilizam, o serviço para os ícones, para exibir os íconezinhos na aplicação, estava usando um nível de TLS muito baixo, 1.0, que é um nível que tem falha de segurança. Então, eles já colocaram o impacto possível, a auditoria, e já colocaram qual a resolução que eles fizeram para corrigir. Então quer dizer, uma sinalização de transparência do fornecedor. Não significa que o software seja perfeito, nenhum e não significa que não vá ter risco de segurança. Todos têm. Mas pelo menos aqui tem um bom indicativo de que eles tomam medidas para se prevenir, né? Porque haver vazamento de dados importantes. Outra alternativa aqui, PASS, outro Password Safe que eu acho que é interessante, também já teve falha de segurança, também é atualizado com uma certa frequência e tem uma clareza, né? Quando tem um problema, a questão de segurança, sempre que alguém notifica, sempre que alguém abre uma informação, ó, teve um problema de segurança, não sei o que, uma questão de segurança, eles vão transparentemente destacam isso, enviam um e-mail para que está escrito nas listas deles,
a notificação, né, de que teve aquela falha de segurança, e aí fala, atualiza para a tua versão porque a gente já corrigiu o problema. E essa é a postura que eu acho que é interessante nesse tipo de fornecimento. Então, que peça é outra alternativa. De novo, se vocês pesquisarem, vocês vão achar falhas de segurança que já teve no passado, mas uma alternativa que eu diria que hoje mantém uma certa atualização, mantém uma certa postura de segurança. E aí, um mais antigo, eu diria, o Password Safe, né? É, que também tem toda uma história, já teve várias questões relacionadas com cibersegurança, mas eu diria que é, para quem não quer investir nada, etc., é gratuito, né? É open source também. Também uma opção para utilizar um gerenciador de senhas criptografadas. Então é isso. Infelizmente a gente não consegue escapar ainda em 2022 100% da questão das senhas, mas o importante é a gente assumir para si, tomar para si essa postura de cibersegurança, essa postura de segurança, inclusive no mundo físico. Não deixar as informações que são confidenciais, as informações pessoais, suas informações pessoais, vazarem na mão de qualquer um. Então é importante tomar cuidado com isso. E o uso consciente da senha, por exemplo, não reutilizar a senha em vários sites diferentes, faz parte desse tipo de postura. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.